Pegando no embalo das leituras logo no final do ano parece até sacanagem, né? Mas a Twitch anda me ajudando muito, porque com as lives de leitura eu ando realmente separando um tempo específico pra eu ler, e por isso que eu consegui juntar uma quantidade de livros bacana aqui pra vir conversar com vocês sobre as minhas leituras recentes. Então vem comigo porque tem muita coisa legal. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre as minhas leituras recentes. Então os últimos livros que eu li, eles não são necessariamente os livros só do mês passado, tem livro anterior a isso também. E assim, tem um total de quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já comecei novas leituras, mas eu achei melhor vir conversar com vocês sobre essas antes que acumule muita coisa e aí o vídeo fica muito grande. Como eu comentei no começo do vídeo, né, eu tenho um canal na Twitch, então sintam-se à vontade pra vir acompanhar também. Eu faço lives toda terça e quinta às 8h30 da noite e alguns domingos também. Mas pra isso vocês precisam ficar ligados nas minhas redes sociais, que lá eu aviso quando vai ter live no domingo e quando não vai ter. Mas terça e quinta, 8h30 da noite, tá rolando. É uma ótima maneira da gente conversar bastante, a interação é muito mais direta, sabe? Porque a gente tá ali conversando, interagindo na hora e a gente tá lendo junto também, então é sempre muito produtivo, a gente dá muita risada. Então eu convido vocês a virem me seguir lá pela Twitch também. E todos esses livros que eu falar vão ter link de compra aqui embaixo, beleza? Comprando pelo link vocês ajudam o canal. Então vamos nessa que eu vou conversar um pouquinho sobre essas leituras. O negócio é... Então, esse livro daqui é A Pergunta e a Resposta do Patrick Ness. Ele é a continuação do Mundo em Caos. Inclusive saiu um filme, né, e tudo mais, eu ainda não assisti. E eu tava bem empolgada pra essa leitura, porque assim, eu gostei muito do Mundo em Caos. Ele é um livro com bastante ação. A sinopse dele é toda muito interessante, né, de um vírus que assola a humanidade e ele só mata as mulheres, e aí só restam os homens. E eles escutam os pensamentos uns dos outros, assim como se fosse um ruído, sabe? Até que o personagem principal ali, ele é jovem, ele tá prestes a se tornar um adulto. Ele acaba conhecendo uma mulher, só que todas as mulheres morreram, e aí o que tá rolando, sabe? E aí tem toda uma questão aí por trás dessa descoberta dessa menina, e eles tentando escapar, e as políticas da cidade, e mil coisas acontecendo. É bem legal, é bem interessante. Mas uma coisa que me incomodou um pouquinho no primeiro livro foi que, sabe, os vilões, eles pareciam, tipo assim, não necessariamente os vilões, mas assim, os personagens ruins do livro, eles pareciam que eles morriam nunca, sabe? Mil coisas aconteciam e as pessoas, assim, persistiam, sabe? De uma maneira que era quase surreal, quase caricata, sabe? Tipo assim, nossa, não é possível, entendeu? E aí, depois de um certo tempo, começou a me irritar um pouquinho. E foi a mesma coisa que acabou acontecendo aqui nesse livro. Muitas das coisas foram persistindo, coisas que já deviam ter terminado, ciclos que já deviam ter terminado no livro anterior, então mesmo nesse livro, na metade do livro, só que eles persistiram até o final. Mas mesmo assim, foi uma leitura que eu gostei, foi uma leitura muito rápida. A escrita do Patrick Ness nesses livros é super fluida, então tipo, você começa a ler, você vai no embalo, sabe? Um capítulo atrás do outro. Você cria uma certa preocupação pelos personagens desde o livro passado, né? Então das coisas que eles passaram, você tá ali empenhado, envolvido nas questões deles. Esse livro aqui eu achei ele bem mais forte do que o outro. Tem umas cenas aqui que você fica realmente assim, chocado, sabe? Você fica muito envolvido, e umas crueldades que são tipo muito cruéis, sabe? Ainda mais no contexto do que tá rolando ali. Você acaba trazendo algumas dessas situações fictícias do livro pra nossa vida e traçando esse paralelo assim, que deixa a gente meio chocada, sabe? E é interessante que os personagens, eles acabam ficando numa área meio cinzenta, sabe? Nenhum deles é perfeito e nenhum deles toma todas as decisões sempre, então eles são todos muito duvidosos, assim, e todos eles erram muito durante o livro, e ainda mais que eles são tão jovens, então eu acho que isso faz muito sentido com o personagem. Se eles tivessem todas as respostas, só tomassem as decisões certas, não faria muito sentido com uma pessoa de 17 anos, sabe? Também não faria sentido com uma pessoa de 30, de 40, a gente erra o tempo todo, né? Então é muito interessante ver essa coisa de trazer uma coisa meio real das pessoas, assim, pros personagens, porque não fica uma coisa, assim, extremamente difícil de acreditar. Enfim, eu não posso falar muito mais profundamente do que isso, porque seria, como uma continuação, né, seria um spoiler do que aconteceu no primeiro livro. O final dele eu achei aquilo, né, aqueles ciclos que eu queria que tivessem terminados não terminaram, e eles vão se arrastar por mais um livro. Então isso não me deixou muito feliz, assim, mas eu quero saber como é que vai terminar, porque termina realmente
aqui num bafafá esse livro, então eu quero saber a continuação, saber como fecha essa história toda, como ele vai fechar todos esses ciclos, né? Todas essas coisas que começaram desde o primeiro livro. E é isso, assim, interessante ver alguns personagens tomando uma proporção maior, crescendo mais na história e vendo eles se virando também melhor sozinhos, porque no primeiro livro eles estavam mais juntos e tudo mais. Então, enfim, eu não lembro quando que eu dei 4 estrelas, eu acho que foi uma coisa assim, tá lá no meu Scooby. Continuando então com as minhas leituras, olha só, esses livros aqui, eles são parte, deixa eu ver, o outro tá aqui, tá? Eles são parte de um projeto que eu comecei aqui no canal chamado Codex, então são os livros da Cassandra Clare, tô relendo todos os livros por ordem de publicação. A maioria de vocês já sabem, né, porque vocês que estão aqui sempre fielmente assistindo os vídeos acompanham tudo, então vocês estão sabendo o que tá rolando. Mas caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, eu tô relendo todos os livros da Cassandra Clare com a galerinha que queria começar a ler Cassandra Clare e tudo mais, e eu tô fazendo vídeos exclusivos de cada um dos livros, então são vídeos muito detalhados, sabe? Capítulo por capítulo, revisando tudo, botando as minhas impressões e tudo mais. E aí agora a gente tá, esse mês agora de novembro, a gente tá lendo as Crônicas de Bane, a gente já terminou as Peças Infernais e os Instrumentos Mortais. Mas se você quiser começar a ler agora, tem uma playlist aqui só da Cassandra Clare. E aí todos os livros que eu li, tem vídeo aqui já, quase todos, tá pra sair. Inclusive vocês estão me perguntando muito sobre o vídeo de Cidade do Fogo Celestial, vai sair, tá? Então fiquem tranquilos que em breve tá aqui, são vídeos bem grandes, mas são bem detalhados. Então eu tenho 2 livros aqui que foram lidos, né, recentemente, que é o Princesa Mecânica, que ele é o último livro das Peças Infernais. Já tem vídeo aqui no canal, então se vocês quiserem conferir mais a fundo, no caso se vocês já tiverem lido o livro, né, pode passar lá no vídeo, a playlist vai estar passando pra vocês. Gente, o que dizer, né, olha só, o livro tá todo marcado. 100% amor da minha vida, perfeito. Chorei como uma louca lendo esse livro. Tem imagens, inclusive, da Twitch. Tem vlog, né? Vlog de leitura aqui. Então, amo demais as Peças Infernais. E eu também finalizei Cidade do Fogo Celestial, que esse é o único que ainda não tem vídeo. Então eu preciso fazer o vídeo de finalizando a série dos Instrumentos Mortais. Vai sair em breve. Esse aqui é um dos meus favoritos dos Instrumentos Mortais, porque eu acho que a Cassandra finaliza muito bem a história, sabe? Não finaliza porque ela deixa coisas abertas, porque a série continua, né? É uma série gigantesca. Mas assim, as coisas que foram construídas especificamente para os Instrumentos Mortais foram bem finalizadas aqui. E um dos personagens aqui tem um dos melhores finais. Eu amo o Simon, eu amo as coisas, sabe? Que a Cassandra separou pra ele, preparou pra ele. E ele passa por tanta coisa nesses livros, assim. O Simon é o meu personagem favorito dos Instrumentos Mortais, então fiquei muito feliz com Cidade do Fogo Celestial. Já que a gente tá falando de Cassandra Clare, eu vou continuar falando de Cassandra Clare, porque vocês sabem, né? Ray Sandra Clare, a própria. O que rola é que saiu Corrente de Ferro, que é o 2º livro da série As Últimas Horas da Cassandra, né? Que eu vou acabar relendo ele também junto com um grupo, não tem problema nenhum de reler os livros da Cassandra Clare. Mas eu não consegui esperar até lá. E também porque a Paty faz geralmente uma semana na Twitch dos Caçadores de Sombras. E aí eu acabei participando, então eu li junto com ela e com o Paulo, como a gente leu também Corrente de Ouro. Na verdade o Paulo já tinha lido, mas ele releu também. Enfim, Corrente de Ouro, Corrente de Ferro tá aqui nessa edição muito linda, né, gente? Eu tô, olha, apaixonada pelas edições das Últimas Horas. Perfeitas. E eu amei que dentro do livro ele tem ilustrações, sabe? Dos personagens dentro do próprio livro. Calma aí, deixa eu achar uma. Só de sacanagem, aí na hora que a gente precisa mostrar em vídeo, não aparece uma. E quando você tá lendo tem 1 milhão, sabe? Mas não vai aparecer nenhuma. Por quê? Porque eu quero mostrar no vídeo. Agora achei uma da Cordélia. Tá vendo? No meio do livro, assim, aparecem as ilustrações dos personagens e é muito lindo. Ele também tá todo marcadinho. E, gente, o que dizer? Eu amei. Eu tava muito preocupada quando eu comecei a ler, porque faz um tempinho que eu tinha lido Corrente de Ouro e eu não tava retendo muitas informações. Porque como eu li as primeiras séries da Cassandra Clare, Os Instrumentos Mortais e As Peças Infernais há muito tempo atrás, quando eu li Corrente de Ouro eu não lembrava de muitas coisas, sabe? E eu achei que eu não ia conseguir aproveitar, principalmente aqui em Corrente de Ferro, porque eu não lembrava de muita coisa de Corrente de Ouro. Mas acabou que quando eu comecei a ler, eu comecei a relembrar.
E o fato de eu estar relendo a série agora me ajudou muito, porque as informações estão muito mais fresquinhas, sabe? Então eu consegui aproveitar bastante Corrente de Ferro, tô cheia de expectativa pro próximo. O final desse livro daqui, ele é um soco na nossa cara, e a Cassandra Clare sempre faz isso. Ela finaliza o livro de uma maneira que a gente fica, tipo, desesperado pra continuação. E a gente não vai ter uma continuação até o segundo semestre do ano que vem. Porque é tão difícil. Enfim, a gente tem aqui mais um romance, que é uma característica da Cassandra Clare. Os romances são muito angst, sabe? Muito intensos. Então você fica, tipo assim, desesperado junto com os romances impossíveis e tão fortes, tão intensos, tão cheios de... E ela faz muito isso, e mais uma vez ela fez aqui em Corrente de Ferro. E assim, eu sofri demais. E os outros casais também que vão se formando são muito bons. E a história é muito boa. E aconteceu tanta coisa bafônica nesse livro. A minha próxima leitura foi esse outro hino aqui chamado Vingança, da Avi Schwab. Ele é o segundo livro, né, do vilão, que eu gostei demais de vilão e eu gostei demais de Vingança. Eu achava que esse seria o final, porque quando começou essa história toda, ele era pra ser uma duologia, né? Mas acabou que não, me contaram que não vai ser mais uma duologia, e eu percebi isso com o final do livro, né? Que ainda deixou em aberto pra coisas acontecerem. No começo eu fiquei meio irritada com isso, porque eu queria que fosse uma duologia e acabou, sabe? E aí eu odeio quando os autores começam a, tipo, não sei se cresce o olho e aí quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ou às vezes mesmo a história meio que se expande na cabeça deles e falam, não, acho que dá pra continuar, sabe? Se empolga com a história. Eu não sei exatamente o que aconteceu, qual foi a decisão dela, sabe? Mas assim, acabou que quando eu tava lendo, quando eu cheguei no final, eu fiquei feliz por ter continuação. Porque eu meio que queria continuar durante um tempo, assim, a mais com os personagens. Eu gosto muito desses personagens, eu me importo muito com eles, eu tô muito envolvida. E aqui os personagens, ele tem essa vibe que eu até falei também do Mundo em Caos, no primeiro livro, que na verdade foi a pergunta e a resposta, né? O segundo livro que eu li desses últimos meses. Os personagens aqui, eles são muito nessa área cinzenta. Eles são todos extremamente questionáveis, assim. Tanto que o primeiro livro é vilão, assim. Eu acho que não tem nenhum herói, de fato, sabe, totalmente moralmente correto nessa história. É todo mundo cagado. E isso é incrível, porque você se identifica mais com os personagens, sabe? Você consegue julgar todos eles e ao mesmo tempo você torce por eles, assim. E surgiu uma nova vilã aqui, se juntando, né, aos outros vilões da história. E eu adorei ela, porque, tipo assim, ela é péssima, ela é uma pessoa horrorosa, mas ao mesmo tempo, por muitos momentos, assim, você fala, vai, you go, girl, porque você entende a motivação dela, apesar, né, da forma como ela está reagindo às coisas. Não é uma forma muito boa, muito positiva, não faz bem pra você, pra sua pele, não faz bem pros outros, mas assim, você entende de onde ela tá vindo, entende a raiva, a fúria dela, então você acaba torcendo por ela em muitos momentos. Pelo menos eu me via assim, sabe? Entendendo muito, tendo muita empatia. Não só com ela, mas com todos os personagens. E é muito legal que alguns personagens que você tava no começo pensando, isso, você tá certo, aqui nesse livro você fala, meu Deus, aonde que você errou? O que que você tá fazendo? E ao mesmo tempo, mesmo ele tomando essas decisões, você entende da onde vem o desespero que vem por trás dessas atitudes. Então, isso é muito legal, porque você fica muito envolvida com o livro, sabe? Pra quem não tem a mínima noção do que rola com o vilão, é um tipo de experimento científico que eles fazem, dois amigos da faculdade, que eles querem se tornar EOs, que são extraordinários, sabe? São pessoas com capacidades, como se fossem poderes, sabe? Só que pra você se tornar um EO, você precisa ter uma experiência de quase morte. E eles descobrem essa pesquisa e tentam fazer isso em si, sabe? E aí eles acabam tendo poderes, só que eles acabam virando inimigos, sabe? De amigos e inimigos. E aí é muito interessante como tudo se desenrola, sabe? A história é muito legal, é muito bem construída. E eu adoro essa questão de ir e voltar no tempo, sabe? Você tem um grande acontecimento, aí você fica semanas antes, anos antes, dias, o dia, não sei o que, horas, não sei o que. E você vai indo e voltando no tempo, assim, pra construção da história. E eu achei que no começo, quando eu fiquei sabendo, achei que fosse ficar meio confuso, mas na verdade não ficou. 5 estrelas, né? 5 estrelas. E pra finalizar aqui as minhas leituras recentes, esse realmente é o mais recente mesmo, eu terminei de ler ele o quê? Ontem? Acho que sim. Foi Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia.
Esse livro daqui, ele foi o livro do Buddy Reed LX, inclusive vai ter em breve uma discussão sobre ele. E na real, esse vídeo aqui talvez saia antes da discussão do Buddy Reed. Talvez. Mas o que eu achei? Eu tava ouvindo muita coisa positiva do livro e, de repente, eu comecei a ouvir muita coisa ruim do livro, das pessoas virem falar que não é bom, que abandonaram. E aí eu fiquei meio assim, mas eu já tinha começado a ler, eu tava gostando da ambientação e eu fui na fé, sabe? E assim, uma coisa que eu tenho que dar pro livro. Realmente, a ambientação dele é muito boa. Eu gosto muito desse estilo meio gótico, meio totalmente dark, assim, sabe? Uma coisa meio castelo, mansão abandonada com neblinas e uma coisa meio pitoresca, sabe? E uma casa assustadora, sabe? Eu gosto dessas coisas, assim, bem dark. E o livro, a ambientação dele é muito legal, é muito incrível. A gente tem uma personagem principal aqui também que eu gostei muito dela, porque ela fala o que ela pensa, ela confronta, sabe? E ela pode parecer pra muitas pessoas superficial, mas a gente vê que não, porque você tem o direito, na verdade, de ser superficial se você quiser. Você não é só uma coisa, entendeu? Você é um conjunto de coisas. E eu acho muito legal o fato dela ser tão, tipo, self-aware. Ela meio que se conhece, se entende muito bem. Então isso é muito bacana. A história em si é legal também. Eu gostei muito dessa coisa do... Eu levei um tempo pra entender o que tava rolando, sabe? Eu não sei nem como é que é a sinopse que é dada aqui, porque qualquer coisa que eu falar pode ser um spoiler. Então só falam realmente só uma pincelada mesmo. É a personagem principal, a Noemi. Ela recebe uma carta, na verdade a família dela recebe uma carta da prima dela, Catalina, que parece que não tá muito bem, tá tendo alguma coisa muito estranha. O que tá acontecendo lá? Ela acabou se casando com um rapaz e se mudou pra muito longe da cidade do México. E essa Catalina manda uma mensagem de socorro, uma mensagem dizendo que tá sendo envenenada, que tem coisas estranhas, bizarras acontecendo, e ela tá tentando escapar, mas ela não consegue sair, ela tá presa, e ninguém entende bem o que tá acontecendo. Como o casamento dela foi feito às pressas, as pessoas também não têm muita intimidade com o marido, nem com a família, não conhecem e tudo mais. E aí eles mandam a Noemi pra lá pra fazer uma visita, pra ver exatamente o que tá acontecendo com a sua prima, com a Catalina. Será que eles estão escondendo alguma coisa? Será que ela tá sendo maltratada? Porque se ela tiver, a gente precisa trazer ela pra cá. Se ela tiver com algum problema, a gente tem que cuidar dela porque ela é sua prima. E ela não tem paz, sabe? Então a família meio que tá tentando acolher ela. E aí a Noemi vai até lá pra investigar o que tá acontecendo. E o lugar é bizarríssimo, sabe? Queria que tivessem os avisos, assim, de gatilho em relação a abuso sexual. Eu não recebi ele, sabe? Porque, assim, tem umas coisas que acontecem que eu queria saber antes, sabe? E pra mim não seria spoiler. Porque, assim, são umas cenas bem vívidas e bem fortes, descritas ali, e que eu fiquei, tipo assim, nossa, eu queria ter sabido disso antes, pra eu me preparar pra eu ler isso, entendeu? E acontece mais de uma vez, sabe? E, assim, é muito descritivo e dá uma dor, assim, no peito, uma ânsia de vômito, sabe? E tem umas cenas muito gore, tipo assim, é muito nojento, sabe? Tem umas cenas nojentíssimas que eu tava, assim, quase vomitando em live lendo, assim, porque é muito nojento, nossa, muito nojento, muito descritivo algumas coisas que acontecem, assim. É bem dark side, né? Tem essas coisas bem diferentes, assim, que você fica às vezes, meu Deus, o que eu tô lendo? E ao mesmo tempo eu gostei muito da ambientação, eu gostei muito da personagem, eu gostei muito do final, do que rolou, deixou um ar de mistério, mesmo encerrando a história, sabe? Gostei muito da Noemi, da Catalina, do Francis e de alguns dos personagens, assim, e eu fiquei apreensiva durante muitos momentos, querendo saber o que ia acontecer. Eu tava me questionando o que tava rolando por trás desse mistério. E eu não fazia ideia, eu achei que fosse por um lado, foi por outro, e me surpreendeu muito positivamente, então eu gostei muito disso. Enfim, eu dei 4 estrelas pra ele, se eu não me engano, acho que foi. Enfim, galerinha, essas foram as minhas últimas leituras, e vocês andam lendo bastante? Como é que tá indo aí? Agora estamos chegando ao final do ano, e eu tenho algumas leituras que eu queria terminar ainda esse ano. Eu não sei se vai rolar, mas assim, eu não vou me pressionar, vamos ler, se divertir e ler o que dá, não se forçar nada. Inclusive, eu acabei abandonando um livro, eu lembrei disso agora, botei ele aqui. Mas assim, não foi um abandono, nunca mais vou ler ele, entendeu? Foi só que eu não estava na vibe, eu não estava a fim de ler, eu comecei a ler, eu não estava engrenando, sabe? Eu queria ler outras coisas no momento, e pra eu não acabar
dando uma nota ruim e não aproveitando a história, eu achei melhor parar. Aqui foi As Crônicas das Sombras, esse livro aqui. Eu sei que a Rô, da Biblioteca da Rô, gosta muito dele, ela me falou muito, que esperava que eu gostasse, que ela amou. Eu parei na página 92, eu li isso aqui em live, as 92 páginas, e aí depois, geralmente, eu acabo lendo também, entre esses momentos de... entre os dias que eu não faço live, obviamente. Mas assim, eu não conseguia pegar, sabe? Eu olhava pra ele e eu não queria ler, porque eu não tava na vibe, assim, sabe? E ele tem uma pegada infanto-juvenil que é muito fofa, mas que inclusive veio uma cartela de adesivos e eu colei no meu notebook. Tá aqui, eu colei ele todo aqui atrás, ó. E aí, muito fofo. Mas assim, eu não tava muito na vibe e eu achei melhor parar do que ficar me forçando, entendeu? Mas enfim, contem aqui embaixo pra mim as leituras que vocês estão fazendo. Lembrando que todos os livros têm link de compra aqui embaixo. Em breve sai vídeo. E em breve sai vídeo do Codex também, então fiquem tranquilos. Beijos e até a próxima.